Você já pensou que aquilo que te ensinaram sobre a Bíblia talvez não seja exatamente o que o texto original dizia? E se as palavras sagradas que você conhece tivessem atravessado séculos de traduções, interpretações e até distorções? Imagine um rio puro que ao longo do tempo foi desviado por mãos humanas. Será que o que chega até nós ainda é a água da fonte? Hoje, vamos questionar o que parece óbvio, desafiar tradições e revelar sentidos escondidos nas palavras que moldaram nossa fé. Prepare-se para descobrir o que poucas pessoas ousam falar sobre as Escrituras, não para destruir a fé, mas para purificá-la. Se você busca algo além da superfície, esse vídeo é o seu chamado para mergulhar mais fundo. Porque entender a verdade é mais libertador do que seguir o que foi moldado pelo medo. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Você já se perguntou quantas coisas na Bíblia foram traduzidas, retraduzidas e mal interpretadas ao longo dos séculos? Imagine que as Escrituras são um rio cristalino, mas que, ao longo do tempo, vários canais foram cavados, desviando a água de seu curso original. O que você sabe, ou pensa saber, pode não ser o que o texto dizia de fato. E, para aqueles que podem temer essa reflexão, vale lembrar o que o historiador e profeta Mormon escreveu no livro de Mormon. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Assim, nossa busca por compreender melhor o texto sagrado é também um ato de reverência à verdade divina, não uma crítica ao sagrado. Vamos juntos mergulhar nessa jornada, onde cada palavra revela novos sentidos. Prepare-se para se surpreender, questionar e talvez recomeçar seu caminho espiritual. Nos evangelhos, proscúnio é traduzido como adorar, mas também significava reverenciar ou se curvar, como vemos em Gênesis, capítulo 23, versículo 7, quando Abraão se inclina diante de outros homens. Isso muda a forma como entendemos a relação entre Jesus e seus seguidores. Não seria mais coerente imaginar Cristo como mestre e guia, ao invés de uma figura distante, adorada à força? A verdadeira adoração nasce do amor, não do medo. Como você tem adorado nas suas relações diárias, com entrega ou com medo? O episódio da mulher adúltera, João, capítulo 8, versículos 1 a 11, não está nos manuscritos mais antigos e aparece apenas em cópias posteriores. Isso não diminui a beleza do gesto de Jesus ao dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, mas nos faz refletir sobre o que foi adicionado com o tempo para sustentar doutrinas específicas. Além disso, relatos antigos falam de como Jesus também escrevia no chão. O que ele escrevia? Ninguém sabe, mas a imagem é poderosa. Um Deus que escreve na terra, com o pó dos nossos pecados, talvez apagando nossas culpas ali mesmo. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus, capítulo 16, versículo 18, usou a palavra eclésia, que significava assembleia, comunidade viva. Não um prédio ou instituição, mas um grupo unido pelo amor e pela fé. Que revolução seria se lembrássemos disso ao invés de associar igreja a regras humanas e paredes? A igreja que Jesus sonhava era um corpo vivo, que caminha, abraça e chora com os outros, uma casa sem muros. E você, tem sido igreja ou apenas frequentado uma? A palavra diatek
em grego, e beret, em hebraico, significam aliança, uma relação viva, como um pacto de amizade profunda, e não um testamento que só tem efeito após a morte. Deus não queria apenas deixar uma herança, mas caminhar ao lado do seu povo. Como em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Porei minha lei dentro deles, e a escreverei no seu coração. E se a aliança for mais um compromisso de amor do que um contrato rígido? Temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7, foi traduzido como medo, mas a palavra hebraica, irá, se refere à admiração profunda, reverência amorosa, como quem contempla algo grandioso, como o mar ou o céu estrelado. Deus não quer ser temido como um tirano, mas respeitado e amado como um pai sábio e presente. Imagine a diferença que isso faz. Orar a um pai que ama, não a um juiz impiedoso. João, capítulo 3, versículo 16. Fala do Filho unigênito, mas a palavra monógenes é mais corretamente traduzida como único do seu tipo, especial, singular. Isso destaca a singularidade da missão de Jesus, não apenas sua origem divina. Como primogênito de muitos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Jesus abre o caminho para todos nós, mostrando que também somos filhos de Deus. A palavra pecado, de hamartia, significa errar o alvo, como um arqueiro que não acerta o centro. O foco bíblico não está em condenar, mas em ajustar a rota, voltar ao caminho. Como a ovelha perdida, Lucas, capítulo 15, versículo 4. Deus é o pastor que vai atrás do que se perdeu, não o juiz que sentencia para sempre. Em Mateus, capítulo 24, versículo 3, Jesus fala do fim do mundo, mas a palavra aion significa era, ciclo, não o planeta em si. Isso pode indicar o fim de um tempo de injustiça e o início de um novo ciclo, como o Apocalipse descreve a Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E se o fim for, na verdade, um novo começo? Quando o anjo saúda Maria, Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz agraciada, que charitomene, alguém que recebeu graça, não uma fonte autônoma de graça. Isso realça a humildade de Maria, escolhida por Deus, e nos lembra que todos podemos ser instrumentos se também dissermos sim ao chamado. A palavra Bíblia vem de Bíblia, os livros, uma coleção de escritos diversos, de épocas e autores diferentes. Como uma biblioteca viva, cheia de vozes, lutas e esperanças. Ler a Bíblia deveria ser um encontro com múltiplas histórias, não uma leitura fria e única. João, capítulo 14, versículo 2, fala de muitas moradas, mas a palavra mone significa permanência, convivência. O céu pode não ser um lugar distante, mas um estado de vida com Deus, aqui e agora. Como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A obra de Deus é perfeita, imutável como o sol, que nasce todos os dias, mas o homem insiste em esculpir os mandamentos com as ferramentas de sua própria vontade, tentando dobrar o eterno ao seu prazer momentâneo. O que Deus escreveu com fogo no monte, o homem tenta apagar com areia. Porém, a verdade divina não se curva aos caprichos humanos, e cedo ou tarde, todo o coração saberá. O que vem de Deus é reto, puro e não precisa de retoques humanos. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final dessa reflexão profunda. Se essa mensagem tocou o seu coração, te convido a maratonar outros conteúdos aqui do canal Arritmia das Escrituras. Tem muito mais para expandir sua visão e alimentar sua fé. Não se esqueça de curtir esse vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa palavra para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu ou desafiou nessa jornada de hoje. Queremos ouvir você.
Compartilhe com amigos, familiares e todos que precisam repensar o que acham que sabem das Escrituras. Juntos, podemos fortalecer uma comunidade que busca a verdade com coragem e amor. O canal Arritmia das Escrituras é um espaço vivo, feito para quem quer mais do que respostas prontas. Até a próxima! Mantenha o coração espiritual pulsando com a arritmia das Escrituras.